Oi, guris e gurias, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo 10. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o baralho, tarô mitológico. Eu resolvi trazer algumas curiosidades que eu calculo que vocês possam ter, porque são curiosidades que eu tive. E aí eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer alguns pontos. Pode ser? Vamos lá então. O primeiro deles é sobre contradição. O que significa contradição? Contradizer é dizer uma coisa ao contrário. É isso, né? Então, quando eu conheci as cartas, eu vi que alguns nomes dessas cartas pareciam contrários à ideia que ela propunha. E aí, com a medida que o tempo foi passando, eu fui estudando e eu vi que realmente a ideia é essa, né? E aí eu achei curioso e achei legal comentar com vocês alguns exemplos. Por exemplo, a carta da morte. A carta da morte, quando o consulente tira ela, já se apavora, vou morrer. Engraçado, a carta chama morte, mas não quer dizer que tu vai morrer. É uma carta de transformação. A ideia, a palavra é forte, mas a ideia é muito literal, transformadora, né? Isso eu achei uma coisa bem interessante, porque faz a gente viajar assim numa dimensão que não é a real oficial, aquela que os olhos alcançam. Isso é bem interessante no tarô. Isso é uma coisa assim bem que nos carrega assim bem pro misticismo propriamente dito. A outra cartinha também é essa aqui, ó, que chama a Roda da Fortuna. Esqueci de dizer, nessa carta da morte tem um deus grego, representado por um deus grego, que chama Hades ou Plutão. A gente já falou dele num outro momento, quando eu dizia que ele é o regente do signo de Escorpião. Lembra? Essa cartinha aqui chama-se Roda da Fortuna, e ela tem uma roca, um tear, e ela é ilustrada pelas 3 deusas do destino, que tinham o intuito de tecer, desenrolar a linha da nossa vida e cortá-la. No momento que fosse propício à nossa morte, uma das irmãs ia lá e cortava a linha do destino. Apesar de chamar-se Roda da Fortuna, não tem nada a ver com a fortuna propriamente dito que a gente se refere quando fala em economia, em lucro, né? A Roda da Fortuna, a ideia dela é exatamente o giro, dizendo que o que está lá em cima pode ir para baixo e o que está aqui embaixo pode ir para cima. Então significa que eis um momento de andança na vida da gente, né? Que pode ser afortunado ou não. Depende em que lado da roda tu estás, em que altura da roda tu estás. A terceira cartinha que eu separei para mostrar para vocês é essa aqui, a Torre, e ela é ilustrada com o deus Poseidon, que é o deus dos mares. A torre, ela aparece sempre. Essa é outra carta que todo mundo tem medo quando ela aparece. Ela indica a destruição, porque a figura é uma torre caindo, uma torre em queda, uma torre se desintegrando, uma torre em decadência. E a ideia dela, na verdade, também é um final, mas indica um novo recomeço. Porque isso é uma coisa que, apesar de trocadilho, é muito óbvia. Para todo final, temos um recomeço. Tudo na vida é cíclico, né? Hoje termina uma coisa, amanhã, teoricamente, começa outra. Hoje tu para de comer, amanhã, automaticamente, tu começa a emagrecer. Hoje tu para de falar com teu amigo, amanhã, automaticamente, tu sente saudade ou sente alívio. Hoje tu para de dançar, amanhã começa a doer o corpo. É mais ou menos isso, né? Então tudo na vida é cíclico, e essa torre, ela indica isso. Uma destruição real, é uma destruição pode ser até de paradigmas, mas que ali a gente vislumbre uma ideia de uma reconstrução, porque quando essa torre, ela rui, quando ela cai, significa que os alicerces em que ela foi construída não eram suficientes, não eram razoáveis. E a gente sabe que tudo que é feito meia boca, tudo que é feito mais ou menos, mais cedo ou mais tarde, vai ao chão, né? Isso é da vida, isso é do ser humano. A gente tem o hábito de fazer algumas coisas não tão certas, ou
porque às vezes ficamos em dúvida e depois a gente vê que o resultado não é o melhor. Mas o bom de tudo é que por ano, em cada ano, a gente tem 365 dias de recomeçar, de tentar fazer diferente, de tentar mudar o ontem. Se hoje não deu, se hoje foi ruim, se hoje eu fiz uma bobeira, se hoje eu fui grossa, se hoje eu sofri, se hoje eu passei uma angústia, amanhã é outro dia. E eu posso começar tudo de novo, de uma outra maneira, olhando sob um novo prisma e tentando me reconectar com o que eu realmente acredito. Então essa torre, ela, a princípio, ela parece uma carta ruim, mas se tu tiver essa ótica diferenciada, ela pode ser uma carta bem boa. Próxima cartinha pra gente falar, a força. A força, ela é representada pelo Hércules, que casualmente é o deus da força, né? Nesse tarô, nesse deck. E ele tá dominando um leão. Ora, no caso do Hércules, realmente ele dominou o leão. Mas a ideia que essa carta nos traz é exatamente o contrário. O Hércules venceu o leão aparentemente pela força bruta. Só que na verdade não foi. Quando eu for contar para vocês os dois trabalhos de Hércules, a gente vai ver como é que foi que ele fez. Mas essa carta ela simboliza o seguinte: é a vitória da razão, representada pelo homem, sobre a força, representada pelo animal. Isso quer dizer o quê? Que é hora de se agir com cautela, sabedoria e discernimento. Normalmente, quando nos sentimos ultrajados, a nossa primeira opção de ação é atacar, né? Parar, pensar, medir, é muito difícil, porque o ser humano tem um câncerzinho chamado ego, que ele destrói a gente às vezes numa fração de segundos. Então quando tu te sente ultrajado, a tua primeira reação é pá, atacar. E essa carta fala exatamente do contrário. A força bruta, a briga, o grito, esses caminhos extremos que a gente toma de vez em quando, na maioria das vezes eles não são eficazes. Não vou dizer sempre, porque há controvérsias, mas na grande maioria das vezes a eficácia da força é muito pequena ante a eficácia da mente. Porque a gente sabe que tudo começa aqui dentro, né, guris e gurias? Tá tudo aqui dentro e é aqui que começa. Então, se tu tiver o privilégio de conseguir controlar a tua ação e preparar a tua emoção antes de fazer isso, tu já ganha de goleada já. É bem difícil, ninguém tá falando que é fácil. Não tô aqui pra fazer demagogia, claro que é difícil. Mas normalmente é a maior saída e a melhor saída que a gente tem é essa. É dominar a força pela racionalidade, pela inteligência. Que inclusive nos é dada de graça pelo patrão velho lá de cima, né? Ele já nos deu o dom do raciocínio para que a gente consiga driblar algumas situações que a vida nos apresenta. Nem sempre a gente consegue, mas enquanto a gente estiver tentando, que venham os desafios, né? A outra que eu separei para vocês chama-se Os Enamorados. E os enamorados nessa carta do tarô mitológico mostra um concurso que o príncipe Paris, que é príncipe troiano, filho do rei Príamo, onde ele teve que eleger qual das 3 deusas era a mais bela. Essa história eu quero contar bem com detalhes para vocês depois, quando a gente for falar da Guerra de Troia. Mas enfim, foram apresentadas a ele 3 deusas, que foi a Afrodite, deusa da beleza, a Hera, deusa do matrimônio, e a Atena, deusa da justiça e da sabedoria. Foi apresentada a ele essas 3 deusas e ele precisava dizer qual delas era a mais bela, porque a mais bela ganharia os pomos de ouro, que são maçãs de ouro, que depois eu vou contar essa história pra vocês, tá? Não vou estragar a história, não vou antecipar. Enfim, ele teve que fazer esse julgamento. E aí as deusas se apresentaram para ele, cada uma ofereceu alguma coisa em troca do título, e aí a vencedora foi a Afrodite, né? Então essa carta aqui mostra o Paris, as 3 deusas e a maçã de ouro na mão dele.
Chama os enamorados, mas aqui vocês hão de convir comigo que temos 4 pessoas, então como assim? Que namoro é esse de 3 por 1, né? Não tá muito moderno isso? Até que hoje em dia não tá, até a gente vê, né? Esse tipo de coisa por aí, mas assim, quando falo os enamorados, o que significa enamorado? O que significa enamorar-se? Enamorar-se é gostar da ideia de estar com alguém, né? Apaixonar-se, querer estar junto. Mas os enamorados, na verdade, ele, apesar de o nome sugerir um romance, normalmente, na maioria das vezes, essa carta aqui indica uma escolha. Então, chama-se os enamorados, mas o significado da carta é uma escolha. E essa escolha, normalmente, essa escolha, quando é apresentada a nós, quando essa carta aparece para o consulente, ela normalmente nos diz que teremos um desafio, assim que nem o Paris teve, a resolver, e que provavelmente esse desafio essa escolha vai ser feita pela emoção. Porque o Paris escolheu Afrodite, que era a rainha, a deusa do amor, inclusive, né? Então essa carta nos diz que normalmente a gente vai escolher pela emoção. O grande detalhe, guris e gurias, é que na vida se diz assim, vai pelo teu coração que tu não tem erro, vai dar sempre certo. Mais ou menos, repito, há controvérsias. Às vezes, e na grande maioria delas, a razão é sempre mais inteligente que a emoção, não é verdade? É que, claro, como a gente é humano, como a gente é emoção pura, quando tu opta com a razão, muitas vezes fere o teu coração, fere a tua parte emocional. E aí tu fez a coisa certa, mas por outro lado, mas ia ser tão bom se eu tivesse feito diferente. Por outro lado, se tu age com a emoção, com o coração, tu corre o risco, não tão menor, proporcionalmente falando, de logo ali na frente quebrar a cara. E aí, pá, por que eu fui fazer isso aí? Então, por que eu não fiz isso? Ou então, por que eu fui fazer isso aí? É mais ou menos isso. Então, é essa escolha, essa dúvida que essa cartinha aqui nos propõe, tá? Escolhamos com emoção, mas antes disso, vejamos com razão. Pode ser? Acho que é uma boa dica, né? Bueno, nosso segundo assunto do dia é a corte. No outro vídeo eu falei pra vocês que o tarô, ele apresenta figuras da corte. São figuras de autoridade, são nobres, dá pra chamar assim. Temos um rei, temos uma rainha, temos um cavaleiro e temos um pajem. Eu escolhi o naipe de ouros aqui para poder explicar para vocês, que tinha que ser um, então eu escolhi esse. O que é esse casal aqui, quando aparece um deles, o rei ou a rainha? Como a gente sabe, o próprio título de rei e rainha denota autoridade, né? Como a gente está falando do elemento ouros, trata-se de uma autoridade econômica, né? Esse rei de ouros, ele é um rei que provê, ele é um rei que ele como a gente diz, ele é o dono de tudo, né? E ele tem alguma coisa, quando aparece na leitura do consulente, ele tem alguma coisa muito grande para te oferecer em termos materiais, e ele está pronto para fazer isso. É uma autoridade em termos materiais. A rainha, da mesma forma, pronta a distribuir o seu patrimônio. E a rainha é mulher, a rainha é mãe, então tem aquele olhar mais dedicado, mais carinhoso, né? É uma dupla realmente de poder. Então, quando aparecem essas duas criaturinhas aqui na leitura de vocês, podem saber que vem coisa boa por aí, em termos de din-din.